Oi! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa programação de hoje, a nossa live de quarta-feira. Deixa eu até organizar aqui. Pronto. Já estamos online. E qual que é o tema de hoje? Pensando, analisando, eu cheguei à seguinte conclusão sobre o nosso encontro de hoje. Seu passado explica, mas não justifica a sua estagnação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pensa na correria que foi agora. A pessoa nem passou o perfume dela. Ó, deixa eu já aproveitar, passar meu perfume aqui enquanto vocês estão chegando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Seu passado. Sou dessas. Organizando aqui. Seu passado. Seu passado explica, mas não justifica. Sua estagnação. Fixar comentário. Pronto. Hoje nós vamos ter um exercício. Nós vamos ter também aqui na live de hoje a leitura das frases, a análise das frases sistêmicas junto com vocês, ok? Vamos lá? Bom, hoje eu trouxe um objeto para essa live e ele vai fazer muito sentido para o decorrer aqui do que nós vamos falar nessa tarde, ok? Quem aqui já falou ou pensou alguma dessas frases que eu vou mencionar aqui para vocês? Eu tô assim, gente, porque eu estou nos 2 apps, tá? Então fico aqui e fico aqui com vocês. Porque senão fica ruim. Deixa eu ver se daqui não atrapalha. Sejam muito bem-vindos também aqui, gente. Eita, nós temos que posicionar isso aqui melhor, né? Assim, pronto. Bom, vamos lá. Você já falou ou já pensou por muitas vezes a seguinte frase: eu sou assim por causa da minha infância? Meu pai nunca me apoiou? Minha mãe sempre me criticou? Depois daquela traição, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Na minha família, ninguém prospera. Você já falou isso pra você? Você se vê pensando muito nisso? Quem se vê nessa dinâmica, coloque aqui eu, pra eu entender se vocês estão aqui comigo, para que a gente possa prosseguir e compreender, né? A visão da constelação familiar, ela traz muita clareza. O porquê que nós estamos como estamos, o porquê que nossos resultados permanecem como estão. E aqui hoje nós vamos ter muita clareza de como fazer diferente. Muitas pessoas vêm até a mim e falam: Simone, eu assisti sua live, já fez muita diferença na minha vida. Foi muito importante participar da sua live, porque trouxe consciência, eu consegui mudar isso e isso na minha vida. Então, a gente percebe que o conhecimento, ele liberta. O que acontece? Hoje eu não estou aqui para diminuir a sua dor. Essa dor, ela já existiu, ela já marcou você, mas eu quero te mostrar porque muitas pessoas, elas ficam presas à dor, a um trauma por anos, como se fosse a sua identidade. E mesmo depois de ter passado muito tempo, mesmo depois de ter passado, né, por grandes situações. Eu quero te dizer o seguinte, que a dor, ela explica muitas coisas. Agora, a permanência nela precisa ser questionada. Você tem se questionado com relação às coisas que te prendem ao seu passado? Porque se a gente parar para pensar, tudo se torna uma justificativa. Sem que você perceba,
Talvez hoje você se tornou um justificador. Você fica justificando para você mesmo o porquê que você não prospera. Ah, porque aconteceu isso, porque eu não tive apoio, porque fulano me criticou, porque o meu marido isso, porque minha mulher isso, porque meus filhos aquilo, porque essa traição fez com que eu não olhasse mais pro amor. E aí se torna justificativa. E quem justifica não prospera. Quem justifica não consegue fazer diferente. Quem fica na justificativa não tem ação. É como se você tivesse ali a solução. A solução fosse, não, é porque eu passei por isso. E aí você fica contando historinhas pra você de várias formas, tá? E perceba, o passado, ele realmente explica muitas coisas. Todos nós aprendemos a viver dentro da nossa família. Nela aprendemos como amar, como lidar com o dinheiro, como resolver conflitos, como nos enxergar, como acreditar ou não em nós mesmos. Quer ver? Como que lá a gente aprende tudo? Pensa comigo. Uma criança que ouviu, você nunca faz nada direito. Na vida adulta, o que pode refletir para essa pessoa? Quando criança ela ouviu, você não faz nada direito. Ali é estabelecido o que a gente chama de crença. Então ela acredita que ela não faz nada direito. Então tudo que ela pega para fazer, ela não acredita nela mesma, no que ela produz, no que ela faz. Então lá na vida adulta ela vai ter medo de empreender. Ela vai ter medo de cobrar o valor justo pelos seus produtos e serviços. Ela vai acabar cobrando barato, porque ela não acredita que ela faça algo valer a pena, valer o valor que vale, valer o preço que vale. Ela vai acreditar que precisa agradar todo mundo, para que alguém valide ela, para que alguém olhe para ela diferente e veja que sim, ela é boa, que sim, ela faz coisas boas também, que ela faz direito sim o que ela pega para fazer. Mas para isso ela vai ter um trabalho imenso, porque ela mesma não acredita nela. Então, vendo onde que vai parar aquilo que a gente ouviu lá na infância? Outra criança viu o pai, por exemplo, abandonar a família. O que vai ficar ali estabelecido para essa criança? Quem é que é filhos de pais separados? Eu não acreditava em casamento. Eu pensava que nos relacionamentos eu sempre seria abandonada. Eu não confiava nas pessoas. Então, pessoas que se sentiram abandonadas pelo pai, ou que viram o pai abandonando, ou às vezes a mãe, né? A mãe também abandona. Abandonar a família, na vida adulta, o que ela vai evitar? O que ela vai se deparar? Olha só, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai evitar compromissos. Muitas vezes, num relacionamento amoroso, ela é a que termina, com medo de que terminem com ela e ela acesse aquela dor que não foi curada ainda. Então ela termina para evitar a dor. Então assim ela termina por cima e ela não vive a dor que não foi curada. Desconfia de qualquer relacionamento. Ela vive esperando ser abandonada. Então é mais fácil abandonar do que ser abandonada. Vai doer menos. Talvez você seja a pessoa que cresceu ouvindo que dinheiro é difícil. Qual que é o reflexo disso na sua vida adulta hoje? Você trabalha muito, ganha pouco e sente culpa
Quando começa a prosperar. Quando começa a ganhar melhor que seus irmãos, começa a ter coisas e acessos que os seus pais, irmãos ou outros familiares não tiveram. Se tem uma coisa que nos leva a escassez e a perder dinheiro, é a culpa. Tudo isso explica muitos comportamentos, mas explicar não significa permanecer. Ah, não, eu sempre ouvi isso. Tá, e o que você vai trazer de novo para a sua vida, alecrim dourado? Porque senão você vai entrar nessa dinâmica de justificativa. Justificativa não paga conta, justificativa não faz com que você consiga fazer seus passeios, conquistar as coisas que você tem vontade. Senão você entra só na lamentação e não consegue fazer diferente. A Verônica colocou aqui as histórias de estimação. A gente se acostuma e continua ali contando elas, né, Verônica? Eu falo que é igual um bichinho de estimação. Às vezes você pega o seu problema e trata ele como um bichinho de estimação. Fica ali tratando ele, trazendo ele à tona a todo momento. E, na verdade, precisa olhar e solucionar. Conhecer a origem da nossa dor é muito importante. Fazer dela um endereço permanente é o que nos paralisa. E talvez você ainda esteja vivendo o reflexo da sua dor por ainda não ter ressignificado, por ainda não ter dado um novo sentido, por ainda acreditar que o seu passado te define. E eu quero te dizer hoje que o seu passado não te define. Mas é responsabilidade sua se libertar dessa dor. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu marido, não são seus filhos que vão tirar você. Adultos assumem a responsabilidade daquilo que precisa ser curado, daquilo que precisa ser liberado. E muitas vezes nós estamos na dinâmica de querer que alguém nos tire ali daquele buraco, daquele lugar difícil. E não é assim que funciona. Os adultos precisam assumir esse lugar, né? Porque senão a dor vira o quê? Identidade. E a gente não quer isso, né? Adulto que somos, vamos assumir a responsabilidade e buscar a nossa cura. Existe uma diferença enorme entre essas frases. Eu vivi uma rejeição. E a outra é, eu sou rejeitada. Qual a frase mais combina com você? Eu vivi. Eu não sou essa rejeição. Eu não sou o meu problema, eu não sou a depressão, eu não sou a ansiedade, eu não sou aquilo que eu estou, a circunstância. Percebe? Passei por uma traição. Ninguém presta. Qual das vertentes muitas vezes nós estamos vivendo? Refém daquilo que nos causou dor. Meu pai não me reconheceu. Olha a outra frase. Eu nunca serei suficiente. Porque eu não me senti reconhecida pelo meu pai não me registrou. A gente percebe muito isso, né? Num atendimento terapêutico, uma pessoa que passou por essa situação, em que por alguma razão o pai não registrou, ela entra numa dinâmica de que não é boa o suficiente. De que não é boa o suficiente. Por quê? Nem o pai registrou. Qual que é o movimento inconsciente que tem ali? Oi, Adriana, seja bem-vinda. Uma honra ter vocês aqui. Psicanalista Bento, seja muito bem-vindo. Todos vocês, gente. Vocês aqui e aqui. Ai, é uma honra ter vocês aqui. Bom, percebe que tem várias formas de você contar a mesma situação, recontar a sua história. Quando a dor deixa de ser um acontecimento e passa a definir
quem você acredita ser, ela começa a dirigir todas as suas escolhas. Então tem pessoas escolhendo profissões, tem pessoas escolhendo relacionamentos, tem pessoas decidindo coisas importantes da sua vida segundo o reflexo daquilo que elas viveram. Olá, Márcio, tudo bem? O que acontece? A pessoa diz: tenho medo de aparecer nas redes sociais para divulgar o meu trabalho, para divulgar a minha empresa. Mas muitas vezes o medo não é das redes, é a crítica que ela viveu lá na infância, que ainda grita aqui na vida dela, que ainda grita. O Rafa colocou: quero conquistar a minha ex. Rafa, pra gente reconquistar, né? Porque no caso é ex, então é reconquistar. Tem que entender o que aconteceu aí, né? Que esse relacionamento chegou ao fim. O que aconteceu, né? Para que você veja a sua parte de responsabilidade e então possa começar a fazer diferente, entende? O relacionamento deu uma esfriada. Ficamos 5 anos juntos. O que acontece? O relacionamento, ele não esfria do nada, né? Ele vem... Ele vem através de várias coisas que a gente deixa de fazer no dia a dia. Porque nós estamos tão acostumados uns com os outros que tudo parece muito no automático. Em relacionamento, a gente precisa conquistar a pessoa todo dia. A pessoa precisa se sentir vista a todo momento. Então, é algo que a gente precisa se observar. E sempre que um relacionamento não dá certo, 50% é responsabilidade do homem e 50% é responsabilidade da mulher, tá? Então, estamos 4 meses separados, mas ficamos de vez em quando. Esse negócio demonstra a falta de compromisso, né? Ficamos ali, né? Nos flashbacks. Isso não funciona. Quando você quer uma pessoa, você assume ela, seja no namoro, seja para um casamento. A pessoa se sente segura em estar conosco quando nós assumimos ela. Entende? Você acha que o contato zero é a melhor solução, a melhor situação? Eu acho que você precisa entender o que você quer. Se você quer essa pessoa, você tem que assumir e sair dessa dinâmica, né? De ficar de vez em quando. O que eu quero? Essa pessoa tem as qualidades, essa pessoa tem os mesmos princípios e valores que eu busco em um relacionamento, tá? Então, tem coisas mais profundas aí. Muitas vezes o relacionamento não tá dando certo porque ambos estão olhando para algo inconsciente. Como, por exemplo, quem é casado com os pais, o filho ou a filha que são casados com os pais, muitas vezes se torna indisponível para o relacionamento, tá? Então, tem muitas coisas para ser avaliada aí e compreender para onde cada um olha que tá prejudicando o relacionamento, tá bom? Então, tem pessoas que vão ter... ela não tem medo das redes sociais. É da crítica que ela viveu na infância. É o ponto que eu tinha parado aqui com vocês. Então, você fala demais, você fala tudo errado, você não fala nada que presta, tudo que sai de sua boca não tem sentido. Percebe o quanto isso é forte? E aí, como que você vai vir aqui nas redes sociais falar do seu produto, do seu serviço, sendo que lá atrás você ouviu isso, e essa é a raiz do que te prende a falar, porque você tem medo de receber as mesmas críticas ou piores do que você recebeu lá atrás. Só que lá atrás você era uma criança. Hoje você é adulto, você já tem capacidade, já conhece seu produto, já conhece o seu serviço. E se você fica limitado nisso, você vai viver refém da sua justificativa, da sua explicação. Ou seja, estou sempre olhando para o passado. Outro exemplo, não consigo cobrar.
Tem alguém aqui que tem dificuldade de cobrar pelos seus produtos e serviços? Talvez a pessoa que tem dificuldade de cobrar hoje tenha aprendido que receber era egoísmo. Olha só isso, gente. Tanto que é complicado. O problema não é o que aconteceu com você. É quando isso começa a decidir quem você acredita ser. Quem você acredita que é. E toda estagnação, ela tem um preço. Quanto custa permanecer preso ao passado? Quanto custa permanecer preso em um casamento, em uma empresa, em uma promoção, um sonho, sua paz? Quando não tratamos as nossas feridas, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos ciclos que não foram fechados, eles costumam aparecer nos relacionamentos. Eu não consigo ter um bom relacionamento porque eu não fechei o ciclo lá com o passado. A minha vida financeira não prospera porque eu ainda acredito que dinheiro é difícil. Eu trabalho igual um burro de carga porque eu cresci acreditando que tem que trabalhar muito para ter sucesso. Na criação dos filhos e até na forma como nos posicionamos no mundo. Então, enquanto a gente não olha para as nossas feridas, a gente vai se deparar com esses problemas que vocês estão colocando aqui. Com relação ao relacionamento, a Adriana colocou aqui: queria aprender como aceitar convivência do meu marido com ex, até ir na casa dela devido ter um filho. E quem diz que precisa conviver? Quem precisa conviver é o filho. Vocês não precisam. Vocês precisam se respeitar, tratando uns aos outros com educação, com sabedoria, tratando as coisas dos filhos, olhando para os filhos e não para as suas próprias queixas com relação ao que não deu certo na relação de vocês. A gente não precisa conviver. É necessário um nível de maturidade muito grande para conviver com o ex, né? Então, como se fosse uma família. Quando se termina, rompe-se o vínculo ali familiar que você tinha. Porém, o vínculo com o filho não se encerra, entende? Então, é vitalício. E o que vai facilitar é o filho perceber que ele é bem-vindo nas duas casas, nas duas famílias. E estando nessas duas famílias, uns não falam mal do outro, porque a criança é metade pai, metade mãe. Se um ou outro fala mal, essa criança se sente mal com essa situação, entende? Então, não necessariamente você precisa conviver, mas respeitar as dinâmicas vai facilitar muito aí as coisas entre vocês, tá? Thais Alessandra colocou: tento sempre ter discernimento em tudo, sabe? Conviver é mais difícil. Tudo, cada um no seu lado. Pois é, Thais. Isso é uma das consequências, né, da separação, de quem tem filhos separados. Mas quanto mais você lida com isso com leveza, mais o seu filho vai entender que é leve para ele também. Porque os filhos sentem o que os pais passam. Então, se eles veem, ai, nossa, vai ter que ir lá naquele aniversário só porque tá fazendo lá. Então, o filho, ele percebe pela sua expressão, pela sua fala, pelo que o tio tá falando, pelo que a piadinha que o outro fez. Então, quanto mais os pais deixam a situação leve, mais leve fica. Então, por exemplo, o que pode deixar pesado nessa situação que você tá colocando aqui? Exemplo, vai fazer o aniversário lá na casa do pai e a nova mulher do pai não quer que você vá. Filho, o filho precisa saber disso? Não precisa, tá? Filho, olha, você vai lá comemorar com seu pai, com a família dele. Depois a mamãe vai sair com você. É bom que você vai ter duas oportunidades, né? De passar com o papai, com a mamãe. Então, a separação, ela é complicada, principalmente para o filho. Mas os pais têm condições emocionais, precisam, né? Precisam ter condições emocionais para lidar com as dinâmicas. E tem casos, gente, de clientes que eu já atendi, de casais que eu já atendi,
que convivem muito bem. Então tem aniversário, faz lá, faz daqui, todo mundo consegue. Mas eu falo, repito, é uma maturidade que nem todos têm. Mas quando há respeito, ambos podem pertencer e isso facilita a convivência ali, tá bom? Mas sempre tento dividir, sair, fazer algo diferente, sabe? Para não ficar na mesmice. Exatamente, maturidade. Eu tenho muita dificuldade de colocar preço no meu trabalho. Lucimar, tudo bem, minha linda? Como está a nossa Espanha? Olha só, as pessoas que têm dificuldade de colocar preço no seu produto e no seu serviço, geralmente ela tem uma crise de identidade. Ela ainda não se ama, não se respeita, ela não acredita muitas vezes no próprio serviço e no próprio servir dela. Isso vem de onde, Simone? Vou mais profundo ainda aqui com vocês, tá? Geralmente está ligado à nossa dificuldade de lidar com a nossa mãe, com o que recebemos da nossa mãe. A mãe representa o êxito profissional. Então, se eu vejo que eu recebi pouco, eu ainda estou olhando com a ótica da minha criança. Logo, eu vou para a vida adulta, servir pessoas através da minha profissão e não vou acreditar em mim como eu sou merecedora, porque eu esperava mais da mamãe. Então eu acredito que eu não sou boa, porque eu não recebi o tanto que eu queria. Mas quando eu falo tanto que eu queria, eu estou falando de quem? Eu adulto ou eu criança? Eu criança. Eu adulto, eu reconheço que a vida é o suficiente. Porque ninguém dá o que não teve. Quando a gente começa a tomar consciência disso, eu consigo colocar preço naquilo que tem valor. Porque eu entendo primeiro o meu valor. Então eu paro, Lucimar, de olhar para mim como se eu não fosse merecedora. Que é o olhar que eu tive da minha criança. A Cristina colocou aqui: tudo que começo não consigo terminar, como estudos ou projetos. Cristina, geralmente a pessoa que tem dificuldade de concluir as coisas, acaba procrastinando, pode ter, cada caso é um caso, tá? Mas pode ser trauma de nascimento e pode ser também dificuldade ali na relação com o pai. Tá? Quem tem ainda problema com o pai ou teve algum trauma no período gestacional ou de nascimento, costuma procrastinar, costuma ter essa dificuldade de ir para o mundo, de fazer coisas diferentes, tá? Então, toda a nossa estagnação, ela tem um preço, como eu citei aqui para vocês. E aí você não consegue prosperar no casamento, na empresa, não consegue uma promoção, não consegue realizar os seus sonhos, não consegue ter paz. Recapitulei aqui para vocês. Então, quando não tratamos as nossas feridas, elas costumam o quê? Aparecer nos relacionamentos, vida financeira, na criação dos filhos e até como nos posicionamos no mundo. Traumas não tratados costumam cobrar a conta em áreas que parecem não ter relação com elas. Mas quando a gente vai olhar a raiz do problema, que é o que a gente faz na constelação familiar, é olhar a raiz do problema, tá lá. Tá lá na treta com o pai, tá lá na treta com a mãe, tá lá na lealdade familiar que você tá repetindo do seu sistema familiar. Percebe? Então são muitas dinâmicas, tá? E aí, muitas vezes nós precisamos pegar um espelho. A gente precisa, às vezes, olhar no espelho e começar a se avaliar, começar a se enxergar. A Mahalia colocou o seguinte, ó, o pessoal de Bruxelas aqui também
Muito bem, seja bem-vinda, Mahalia. Sim, depois que eu enxerguei meu filho como meu filho, respeitando o pai dele e aceitando tudo como foi, nossa convivência é muito melhor. O aniversário do nosso filho, saímos juntos para jantar. Olha só o que a Mahalia está contando aqui para nós, viu? Quando a gente muda a postura, tudo à nossa volta muda. É fabuloso isso, viu, gente? Então, imagine só. Imagine a seguinte situação. Você e um espelho. O que você vê quando olha para um espelho? Se para você que está aqui na live for fácil você pegar um espelho, pegue um espelho. Hoje eu não falei, né, para vocês pegarem um objeto. Não deu tempo. Se você tiver perto de você um espelho, se for fácil para você ter um espelho em mãos, olhe para o espelho. O que você vê quando você olha para o espelho? Você que está fazendo o exercício aqui, fala para mim, quando você olha para o espelho, ou talvez seja muito lógico para você, quando a gente está olhando para o espelho, o que a gente vê? Meu rosto, ok. Só eu, ok. Olhando para o espelho, o que você vê? Eu, ok. Cristina colocou tristeza. Ok. Eu quero te dizer que o espelho, olhando para o espelho, ele nunca mostra quem feriu você. Ele mostra quem pode escolher o próximo passo. A Mahalia colocou, vejo meu reflexo. A Gisele colocou meu cansaço. A Cristina colocou tristeza. A Glaucinei colocou mulher linda. Muito bem. Enquanto eu acredito que a chave da minha vida está nas mãos do meu pai, que abandonou a nossa família, da minha mãe, que às vezes traiu o pai ou que me abandonou, do meu ex, que foi um traste comigo, da minha infância ou das circunstâncias, eu vou continuar entregando o controle da minha história, da minha vida. A mudança começa quando eu paro de perguntar quem fez isso comigo e começo a perguntar o que eu vou fazer com a minha história daqui para frente. Se eu estou me vendo triste, o que eu preciso fazer para me sentir alegre? Se eu estou me sentindo cansada, quais são as pausas que eu posso fazer e que eu devo fazer para eu enxergar que eu também posso? A Verônica colocou, vejo uma mulher forte. Oh, maravilha! Também vejo. Também te vejo assim. O espelho, ele não mostra quem nos feriu. Ele revela a responsabilidade que nós temos diante das circunstâncias. Percebe? Então, ele não mostra quem nos feriu, quem foi o culpado. Ele revela quem é o responsável para mudar daqui para frente. Lembra? O passado, ele explica, mas não justifica a sua estagnação. Então, se está sentindo triste, o que eu preciso fazer para me sentir alegre?
O que me deixa feliz? O que me faz? O que me arranca um sorriso? Percebe? O que eu preciso mudar que vai trazer aquilo que eu tanto quero? A responsabilidade não é culpa. Tem pessoas que confundem responsabilidade com culpa, sabia? Mas são coisas diferentes. A culpa diz o seguinte: eu não posso fazer nada. Enquanto a responsabilidade diria: talvez eu não tenha escolhido a minha ferida, mas eu escolho a cura. Olha que diferença. E tem muitas pessoas vivendo no reflexo da culpa, da reclamação, da insatisfação. Adriana, eu disse que diante do que você colocou, né, que estava se sentindo triste, quando você olha para o espelho, a pessoa responsável para te tirar dessa tristeza não é quem causou a tristeza, mas você. É o reflexo que está ali no espelho. É a pessoa responsável para trazer alegria para sua vida. A Dai colocou: eu odeio ser reclamona. Então passa a ser mais grata. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Eu sempre digo o seguinte: nós não escolhemos muitas dores que nós vivemos na nossa vida, ao longo da nossa vida, mas podemos e devemos escolher o que faremos com essa situação, com o que sobrou disso, né, daqui pra frente. E repito aqui pra vocês: você não é o seu passado, a sua ferida não te define. E agora eu vou convidar você para fazer um breve exercício aqui. Peço que você busque um lugar, né? Não sei se você pode fazer isso. Se você puder, respire fundo e feche os seus olhos. E eu gostaria que você lembrasse de uma situação que marcou a sua vida. Pense na criança que viveu aquilo, né? Ou que seja a fase ali que você passou. Principalmente na infância, né? A gente passa por tantas coisas. Eu quero que você olhe para essa pessoa e diga mentalmente. Não sei a idade que você tinha, se você era criança, se você era bebê, se você estava na barriga da mamãe, se você já era adulta. Mas eu quero que você olhe como se estivesse olhando para você agora nessa situação que você se viu e diga: eu vejo a sua dor. Você não precisava passar por isso. Respire fundo e diga também: obrigada por ter suportado tudo isso. De agora para frente, eu decido cuidar mais de mim para poder fazer diferente. Ok? Quando eu olho para esse espelho, eu lembro que transformação não começa mudando o outro. Ela começa aqui, ó.
quando eu olho para mim. E muitas pessoas acreditam que quem faz a formação em constelação familiar para se tornar terapeuta é apenas para quem quer se tornar terapeuta, mas não é, tá? É para quem quer compreender os padrões que está repetindo, a falta do dinheiro, a escassez, o problema com os filhos, aprende ali a novos caminhos, né, para transformar dores em consciência e conseguir melhorar isso. Esse conhecimento ele serve para melhorar nossos relacionamentos, para fortalecer a nossa família, para educar os filhos sem repetir traumas, lidar com equipes, empreender com mais segurança, crescer emocionalmente e para quem deseja atuar ajudando outras pessoas. Então, eu atuo, né, atendendo como terapeuta, faço a constelação familiar, atendo fazendo terapia, mas também tenho uma formação em constelação familiar que traz, né, essa nova percepção para a nossa vida. Tem alunas aqui junto conosco, pessoas que já passaram e viveram essa transformação. Então é muito bom você compreender essas questões da vida amorosa ou outras situações, né? E eu vou tirar a frase para vocês aqui, tá, gente, que está aqui na live. Já estamos encaminhando para o final. Talvez você tenha entrado aqui hoje esperando respostas sobre o seu passado, mas eu espero que você saia com uma decisão sobre o seu futuro. Entendendo que a responsabilidade de mudar a sua história é totalmente sua, tá? A Adriana colocou aqui, meu marido ter contato com ex, não entendi. Quero aprender a aceitar ou conviver com meu ex para mantendo contato na casa da ex devido ao filho. Adriana, como eu te disse anteriormente, tá? A gente precisa entender o que acontece aí que gera essa dificuldade. Eu não sei se a dificuldade é do seu lado ou é do lado do seu atual marido que não aceita, ou se é da família do seu ex-marido, atual família do seu ex-marido, que tem, né? A gente sabe que tem essas questões para então entender a lidar, para aprender a lidar com a situação e conseguir fazer diferente, tá? Gisele Naves, queria mais informações. Se você quer passar pelo processo terapêutico e ainda ter a certificação de constelação familiar, me mande uma mensagem no 62. Gente, eu não sei como escrever aqui nesse outro aqui aplicativo. 62 9 83 15 17 17. Você vai falar com a Sara. Título da live. Vou colocar aqui o DDD, o telefone, porque aí fica mais fácil, né? 9 83 15 17 17. Deixa eu ver se agora vai concluído. Nem sei pra onde foi o telefone que eu anotei, gente. Mas repetindo, 62 83 15 17 17. Ok? Já perdoei minha mãe. Não é sobre perdão, né? É sobre compreender que ela fez o que fez com o conhecimento que tinha, com os recursos que tinha. Ok? Antes de tirar as frases, qual que vai ser a nossa palavra-chave de hoje? Vai ser presente. Presente porque se eu estou no passado, eu não consigo desfrutar do que eu tenho hoje. O futuro, ele ainda não chegou. Então nós precisamos estar no aqui e agora, esse momento, dando o nosso melhor,
livre, né, das dores, dos traumas e tomando toda a experiência, tudo aquilo que nós vivenciamos ali, tá bom? Então, quem colocar aqui a palavra presente, eu vou tirar uma frase e vou trazer uma análise breve aqui para vocês, ok? Então, presente. Luzia, tudo bem, Luzia Barbosa? As constelações desatam nós das gerações passadas e presentes, liberando o futuro. O que acontece? Tem coisas na nossa vida que não estão fluindo e a gente não consegue entender o porquê, né? Estamos estagnados, por que as coisas não fluem. E a constelação, ela abre, né? Ela expande a nossa mente, o nosso inconsciente pessoal e familiar, identificando a raiz do problema que a gente tem para, então, entendermos o que a gente precisa fazer, tá bom? Eu vou ler uma aqui e uma aqui, ok? Vou voltar aqui, deixa eu ver qual foi a primeira pessoa que colocou presente. Foi a gente, é uma só, tá? Cristina Criator. Meu sucesso e a minha felicidade é a felicidade e o sucesso de toda a minha ancestralidade. Como eu disse, às vezes nós somos leais ao sofrimento da nossa família e não nos permitimos prosperar, não nos permitimos ser felizes, né? Por isso você vê tanta tristeza. Às vezes a sua tristeza é reflexo de muitas mulheres que vieram antes de você, que não tiveram bons relacionamentos, que tiveram outras tristezas e você está simplesmente repetindo, tá? Então é bom você olhar para isso de uma forma profunda, para que você possa então desfrutar. Porque de verdade a gente honra não é quando vivemos a mesma história. Nós honramos quando de fato nos libertamos, rompemos essa bolha e conseguimos fazer diferente. Rafaela Guedes. Eu deixo com você o que é seu. Essa frase nos remete a olhar, Rafa, o que eu ainda estou carregando, que está trazendo peso, que está trazendo frustração, que não é meu. Será que eu não estou confiando nas pessoas ao meu redor? Será que eu acredito que eu preciso assumir tantas coisas para que as coisas fluam? Às vezes falta só um pouquinho da nossa confiança no outro para que ele possa assumir a parte que cabe a ele, tá? Agora eu vou de cá. Gisele Campos. Gisele Campos. Sinto muito, eu fui arrogante. Oi. Para quem você precisa dizer isso? Estou falando para você ir lá e dizer não, mas você precisa tomar consciência que às vezes você age na arrogância com determinada pessoa e reconhecer isso te possibilita fazer diferente. Porque muitas vezes a gente queremos tanta mudança do outro, mas estamos sendo arrogantes. Não conseguimos mudar a nossa postura para ter tanta mudança conforme a gente quer, né? Glaucinei. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eita, diante dessa frase, o que você escolhe fazer diferente hoje para que o seu passado não seja a direção daquilo que você quer para sua vida hoje? Agora é a Gisele Naves. Eu recebi demais. Quando nós entendemos que nós recebemos demais, então nós nos vemos como? Gisele, nós nos vemos como suficientes. E quando eu sou suficiente, a minha autoestima se eleva. Então eu consigo trabalhar bem, eu consigo me relacionar. Eu não vou para as relações com aquele vazio, esperando que os outros preencham. Eu não dou demais, porque eu entendo que eu não tenho nada para... Não tem dívida com os outros, sabe? Então eu consigo ser mais leve nas relações, ok? Quem mais do lado de cá agora? Mahalha. Eu declaro a mim mesma paz, amor e gratidão. Olha só, Mahalha.
Eliane Souza, 8949. Por favor, peço que me abençoe para que eu siga meu caminho. A benção de quem você precisa pedir? Às vezes nós estamos olhando para trás, para um passado, querendo reconhecimento, querendo ainda receber algo, sendo que às vezes só falta a bênção. E a bênção, ela é permissão minha, de entender que a vida já é uma bênção. A vida recebida já é uma bênção. Então, quando eu me sinto abençoado, então eu me permito prosperar, eu me permito ter sucesso, ok? Gente, não coloque mais de uma vez, porque senão eu confundo aqui e não vou conseguir ler para as outras pessoas, tá bom? Lucimar, obrigada por ter me acolhido. Para quem você precisa reconhecer um acolhimento que você recebeu, para que quando nós honramos quem nos acolheu, seja algum familiar, seja alguém que nos apoiou em um momento difícil, isso faz com que a gente vá para um novo ciclo, tá? Quem mais? Aqui tem a Lu. Oi, Lu, seja bem-vinda. Do meu lugar, eu acolho em meu coração todos os abortos. Lu, eu não sei se você já teve, né, já passou por essa situação de ter algum aborto, ou se no seu sistema familiar, às vezes mãe, avó, passou por abortos. Então, reconhecer, dar um lugar para essas pessoas, né, no seu coração, para quem abortou, para as crianças que não ficaram, faz com que o sistema familiar fique completo, afinal todos têm um direito de pertencer. E reconhecer isso faz com que a gente prospere. Às vezes, a pessoa que cometeu, eu não posso nem ficar falando, senão eu sou banida aqui, fica com um sentimento de culpa e diante disso ela não se permite ter bons relacionamentos, ganhar dinheiro. Então, ressignificar isso, nesses casos mais profundos, eu sugiro fazer a constelação para que a pessoa viva esse processo, tá? Se não conseguir sozinha. Aparecida Brandão, eu recebi o suficiente. A mesma explicação que eu dei para a colega. Quando eu entendo que eu recebi o suficiente, a minha autoestima se eleva, eu me vejo uma pessoa mais fortalecida, eu não fico pegando migalhas para preencher meus vazios, porque eu recebi o suficiente. Então eu vou para a vida completa, ou seja, não me falta nada, ok? De cá, Lô Delícias, tudo bem? Lô, eu lhe abençoo para seguir o seu caminho. Uma é pedindo bênção, a outra já é com a bênção recebida, olha que coisa boa. Dila, tudo bem, Dila? O que é calado em gerações anteriores só será carregado no corpo das que vierem depois. O que essa frase nos mostra? Que às vezes, lá na nossa família, existem muitos segredos, muitas dores, muitas lutas, muitos traumas, principalmente segredos, né? Que são calados. E aí as próximas gerações vêm carregando isso no insucesso, não se permitindo prosperar, adoecem com mais facilidade para honrar aquilo que está sendo, que foi calado lá atrás, tá? E isso é um movimento muito profundo. E quando a gente entende a raiz disso, então a gente se permite prosperar, tá bom? Rosimeire Ferreira Andrade, tudo bem? A frase é: você sempre viverá em meu coração. Para quem você diria essa frase hoje? Deixa eu ver se tem mais alguém daqui. Ah, daqui já encerrou. Não sei se vocês ainda... Se alguém que eu não tiver lido aqui, pode colocar aqui que eu vou trazer para você, tá? Daqui, deixa eu ver se tem mais pessoas. Tem, né? Mahalha. A Flávia, eu me rendo. A que situação você precisa se render? A que situação você precisa se render, Flávia?
ok? Essa é a nossa reflexão. Pessoal, eu preciso encerrar, porque eu tenho uma reunião exatamente agora, às 13 horas. Espero vocês na quarta-feira da semana que vem. Foi uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez Ai, Verônica, eu não acredito! Não vi, perdão. Por favor, deixe o meu destino comigo. Ainda bem que você falou. Por favor, deixe o meu destino comigo. Tá enfiando o nariz em algum lugar que não deve, né? Bom, seu passado, ele explica porque você chegou até aqui. Mas Deus não escreveu apenas o primeiro capítulo da sua vida. Ele continua chamando você para viver os próximos. Essa decisão começa quando você escolhe enxergar nesse espelho que você não é uma vítima do passado, mas uma adulta responsável pelo o futuro que você deseja construir. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Continue acompanhando os posts por aqui. E eu espero sempre estar contribuindo com vocês. Tchau, tchau, gente. Com Deus.